Então o Bitcoin basicamente está na mesma situação que a gente viu aí durante a semana, ainda em 84 mil dólares, mas muito importante que o que a gente está enxergando aqui pode ser o fim de uma acumulação, uma região bem longa e que demora para o mercado tomar uma definição, e aparentemente a gente está próximo de terminar em alguns dias essa consolidação do Bitcoin, essa acumulação, e o Bitcoin finalmente pode voltar à tendência de alta em abril. No final agora do mês de março, nós vamos ter um dos maiores períodos de vencimento de contratos futuros no mercado de opções, onde a gente vai ter bastante encerramento de opções, e muitos Bitcoins e Ethereums podem ser comprados ali através do vencimento desses contratos futuros de forma automática, tá? Também, pelo que eu estou vendo aí, a gente está vendo o gráfico mais lateral novamente, né? O que acontece quando o mercado ele anda de lado, né? Geralmente, quando ele anda de lado, ele faz um tipo de definição. Ou ele continua uma tendência, se ela está em tendência de baixa, ele continua lateral para continuar caindo, mas muitas vezes ele faz uma lateralização para fazer o retorno, né? E é o que, na minha opinião, o Bitcoin está fazendo, tá? O Bitcoin agora, se vocês prestarem atenção, ele está já em tendência de alta no gráfico de 4 horas, ele sempre começa com pequena tendência, ou seja, topos e fundos ascendentes, tá? Quando a gente tem topos e fundos ascendentes de forma tímida, significa que o mercado ele está se encerrando um ciclo de acumulação e, ao mesmo tempo, ele está diminuindo a sua força vendedora. Então, a gente está começando a ver, desde o dia 12 de março, do dia 10 de março, aliás, a gente já está vendo 12 dias do Bitcoin lentamente voltando a subir devagarinho, e é exatamente isso que a gente precisa antes de um movimento explosivo, tá? Porque geralmente, antes de movimento explosivo, antes de movimentos direcionais, nós temos longos períodos de acumulação, como aconteceu aqui no passado recente do Bitcoin, ali na região de janeiro para fevereiro, e ele simplesmente abriu, né, o início de março e fim do mês de fevereiro com uma fortíssima queda, e justamente essa fortíssima queda veio para fechar o gap da região de 78 mil dólares a 86 mil dólares, e agora, uma vez liquidada essa região, a gente tem espaço para o Bitcoin voltar a subir no mês de abril. Então, no meu entendimento, nós temos sempre essas duas possibilidades, né? Do mesmo jeito que quando ele veio subindo, ele começou a lateralizar, ele trouxe um período de correção, agora nós temos espaço para buscar liquidez acima, ou seja, após o vencimento de contratos futuros de investidores institucionais, eles vão querer buscar agora a liquidez provável acima, tá? Vir liquidar todo mundo que está acima de 96 mil dólares no curto prazo, então 96 mil dólares é a região que vai reiniciar o bull market, tá? E esse tipo de movimento ele já pode acontecer na semana que vem ou daqui a 2, 3 semanas, enfim, mas à medida que vão se passando os dias, nós estamos mais próximos de um forte rompimento dessa região de 96 mil dólares, tá? Essa região de 96 mil dólares é a região onde o institucional deixou literalmente para nós um sinal. Toda vez que nós temos um morboso, e a gente já comentou isso nos outros vídeos, né? Nós temos uma barra com ausência de sombra, tanto vendedora quanto compradora, ou seja, uma barra sólida, isso pode representar o início de uma tendência de alta ou o início de uma tendência de baixa. Na nossa situação aqui, ele representa o fim da tendência de baixa. Por quê? Porque o Bitcoin ainda está num ciclo bullish, ele ainda está na fase expansionista. Nós estamos na metade do bull market. Ainda dessa metade do bull market, nós temos mais uma metade de mais de 300 dias, ou seja, aproximadamente em 2 de fevereiro de 2026, nós vamos ter aquele período em que falta 800 dias para o próximo halving, a próxima queda da recompensa de mineração, que ocasionalmente inicia-se também, né, tende a iniciar o movimento contracionista do Bitcoin, o movimento em que ele começa o bear market. Então a gente está no melhor dos cenários para comprar, porque não somente no modelo Stock to Flow nós estamos muito distante do modelo de projeção matemática de oferta e demanda do Bitcoin, ou seja, ele deveria estar valendo já muito mais, ele deveria estar valendo hoje aproximadamente 150 mil dólares por unidade, como também, se a gente pegar alguns sinais, que eu gosto de pegar os sinais de sentimento, né? O lado social, 0,02, ou seja, eu nunca vi, socialmente falando, o Bitcoin tão esquecido e o mercado de criptomoedas tão esquecido como agora durante um bull market, né? Todo mundo agora está chateado com o mercado de criptomoedas porque está preso em altcoins e está todo mundo querendo esquecer aquela dor, né? Querer esquecer aquela dor de ver o capital diminuir. Porém,
é justamente na fase em que ninguém quer comprar que é a melhor fase para comprar. Então, segunda-feira agora eu vou fazer um novo aporte, né? Eu venho fazendo 8 aportes, né? Uma vez por semana. Fiz 8 aportes em Bitcoin e Ethereum e pretendo depois, né, à medida que o mercado voltar a acelerar, escolher uma ou outra altcoin para especular. Mas por enquanto, essa fase que nós estamos é a melhor fase para você tomar decisões para o futuro. Por quê? Porque tende a ter um forte rompimento de alta depois disso aqui. É bem provável que nós temos aí mais de 90% de chance do mercado voltar a subir, ante aí menos de 10% do mercado iniciar uma queda, tá? Por conta do ciclo, por conta da fase que nós estamos. Então essa é a melhor fase, né? Hoje, dia 22, no sábado, 22 de março de 2025, hoje eu posso dizer para vocês que nesse período de ciclo, na metade do ciclo de alta, faltando ainda mais uns 300 dias para o próximo halving, 300 dias para o halving não, 300 dias para faltar 800 dias para o próximo halving, essa é a melhor fase para você conseguir especular o último movimento de alta, de projeção de alta desse ciclo, tá? Pelo menos em Bitcoin. Talvez a altcoin se arrastem um pouco depois, talvez vai ser um pouco diferente dos outros ciclos, né? Mas na minha opinião, abril, maio e junho tendem a ser excelentes meses para você surfar novas altas e novas máximas, tá? Para vocês entenderem, então, essa barra Moroboso aqui, ela, na minha opinião, em breve vai ser rompida esta região, tá? Acima de 96 mil dólares existe uma grande concentração de liquidez e essa semana que vem, ou nas próximas, isso vai depender se é março, abril, enfim, na minha opinião, somente em abril a gente vai ver realmente altas mais interessantes, né? Porque tem que passar esse período de possível especulação no mercado de futuros, mas entre semana que vem e nas outras semanas, talvez a gente consiga já ver o preço do Bitcoin rompendo os 96 mil dólares, tá? Então tem dois cenários aqui. Se ele voltar a cair um pouco, ele tenderia a voltar a cair apenas para liquidar embaixo dessa barrinha azul, essa barra inferior, que é a primeira barra depois de 3 fundos semanais, tá? Então aqui ele testou 3 vezes o fundo semanal, o valor de 78 mil dólares foi testado 2 a 3 vezes. E agora, se ele voltar a ter uma semana mais fraca, ele pode voltar ali a testar novamente 82, 80 mil, 78, mas eu acho improvável, tá? Eu não contaria muito com isso. Eu já estou contando com a probabilidade mais forte da gente já na semana que vem ter um forte rompimento de 96 mil dólares. E eu explico o porquê na semana que vem. Por que Augusto, semana que vem, no dia 24 em diante, tu já acha que ele pode voltar para 96 mil rapidamente e iniciar um ensaio de retomada de alta? Porque simplesmente a maior parte dos apostadores debaixo do mercado estão no lucro ainda, e se o mercado, na semana final, antes do vencimento, voltar a subir acima de 96, a maior parte dos investidores que apostaram na queda do Bitcoin vão entrar no prejuízo, e é justamente o que o Smart Money quer. O Smart Money, o dinheiro inteligente, as corretoras querem fazer literalmente. O Blinders está aí, o Crypto Blinders é o nosso Netflix, praticamente são 190 conteúdos, e aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então, para quem precisa de uma base de conhecimento, tem mais aqui, tá? Olha aí, ó. Mestres do DeFi, Mestres da Chain, Mestres da Economia, Mestre de Gerenciamento de Risco, Mestre da Alavancagem. Tem mais aí, Mestres dos NFT, tá? Então, para quem quer, é só você clicar aqui, ó. Você, quando adquire o Crypto Blinders, você clica e acessa todas as aulas especificamente daquele tema.